Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Português à Mesa e eu sou o professor Ricardo Mamed. Nosso encontro de hoje, preparei para vocês algumas questões bem interessantes para podermos discutir sobre concordância verbal e também alguns casos com o uso dos pronomes para que você possa corrigir os equívocos que às vezes possa acontecer no seu dia a dia. Vamos conferir tudo isso? Espero vocês em nossa aula de hoje. Vamos testar a sua gramática e ver o nível em que você se encontra para cada vez mais aperfeiçoarmos o nosso idioma. Começaremos com algumas questões muito simples e você vai novamente aqui ser questionado sobre o certo e o errado de algumas circunstâncias. Por exemplo, leia comigo este modelo. A maioria das pessoas, quando nós temos isso, você escolherá aqui um verbo, viajou ou viajaram. Você pensa, será que isso está certo ou errado? Será que eu posso usar viajou? Será que eu posso usar viajaram? Será que eu posso usar os dois? Vamos discutir essa situação? Pense e dê-me uma resposta correta para que você veja na sequência se você realmente acertou ou não. Como você escolheria? Vamos ver? Você deve ter escolhido o viajou, que é mais comum. Porque os dois são possíveis. Veja bem, é facultativo. Vamos falar sobre isso? É muito comum as pessoas escutarem os dois casos e pensarem, será que está errado? Não é? Quando nós temos essas expressões, a maioria das pessoas, a maioria de, a maior parte de, uma grande parte de, nós dizemos que nós temos um sujeito partitivo. Quer dizer, sujeito é um termo da língua portuguesa de extrema importância e que faz a concordância com o nosso predicado. Nossa língua é montada de sujeito, verbo, não é? E o complemento, no caso, sujeito e o seu predicado. Quando nós temos no sujeito uma expressão tal como essa, em que você possui um núcleo, que seria um substantivo, maioria, e o seu adjunto das pessoas, o que pode acontecer é isso. A língua portuguesa diz que você pode concordar com maioria, que seria o núcleo do sujeito, ou também você poderia concordar com o adjunto deste núcleo, que nós dizemos o adjunto adnominal, pessoas. Por isso é que eu trouxe aqui a nossa discussão de hoje para que você faça uma opção. É preferível, não é que é obrigatório, você concordar com o núcleo. A maioria das pessoas faz isso, ok? Olha só, a maioria. Bom, mas então, vamos lá. Há uma preferência, sim, ok? Para você concordar com o núcleo do sujeito maioria. É isso que nós estamos querendo trazer. Porque às vezes você escuta, olha, a maioria das pessoas viajaram. Tudo bem, pode ser sim. Vamos agora te falar o seguinte. Muitas pessoas têm dúvidas sobre achar esse núcleo dentro desse sujeito chamado sujeito partitivo. Trouxe aqui para você não ter mais nenhuma dúvida a situação. Leia comigo. Se você tem dificuldades para achar o núcleo do sujeito, aqui vai uma dica. É o substantivo sempre ou o pronome que antecede a preposição de. Lembre-se disso. O núcleo do sujeito pode ser uma palavra substantivada, como um numeral, pode ser um pronome, ou essas expressões todas, mas nas expressões você possui um núcleo. Quer dizer, antes da preposição de, você encontrará esse núcleo. Por exemplo, boa parte dos candidatos já votou. Você concordou com o núcleo parte. Parte votou. Entendeu? É muito simples. O sujeito simples é boa parte dos candidatos. É o grupo nominal por completo. O núcleo é a palavra parte. Vamos mais um modelo. Veja mais um exemplo para você não ter mais dúvidas. Eu coloquei vários, vamos analisar todos. O presidente destas empresas viajou para Belém. Quer dizer, o presidente viajou. Você foi e concordou com o núcleo presidente. O sujeito é presidente destas empresas. Poderíamos ter concordado com empresas, mas concordamos com o núcleo. Outro modelo para pensarmos e você não errar.
Os diretores desta escola entraram em greve. O que é que nós fizemos aqui? Os diretores desta escola é o sujeito que conjuga o predicado ali, no caso, o verbo entrarão. Agora, o que fizemos? O núcleo é diretores. Concordei com o núcleo plural, verbo plural. Existe, então, aqui uma concordância e é necessário. O sujeito precisa entrar em alinhamento com o predicado. Diretores entraram em greve. Aprendemos? Muito bem. Vamos para mais um caso e agora vou te desafiar, porque aqui funciona assim. Você já vai respondendo e vai aprendendo toda a língua portuguesa com questionários. Mas agora o que você vê? Lembra-se da nossa maratona de crase? Quem não viu deveria ver todos os 5 vídeos para que você não tenha dúvidas. Às vezes com crase ou às vezes sem a crase. Complete agora, por favor, as lacunas e vamos discutir qual é a resposta correta para você tirar suas dúvidas. Os alunos erram este tipo de questão às vezes, e foram raras as vezes que ele chegou atrasado. Você sabe usar bem esse mecanismo? E veja as respostas. As respostas são essas. Às vezes, com crase, os alunos erram. E embaixo, foram raras as vezes que ele chegou. Vamos entender o problema? Quando nós temos às vezes com crase, é uma locução adverbial que nos informa o tempo. Às vezes, podemos trocar por de vez em quando, algumas vezes. Veja isso como funciona, porque é muito importante o uso do adjunto adverbial, que é uma locução adverbial feminina. E em português nós fazemos a marcação para apresentar uma circunstância ao erro do aluno. Quer dizer, o aluno erra de vez em quando, o aluno erra às vezes. Veja isso, é uma circunstância. Por isso é um advérbio. Quando nós temos essa outra opção, aqui já não é advérbio, porque nós temos o substantivo vezes. Várias vezes, muitas vezes, às vezes. É um substantivo, mostrando a ideia de vezes. É o que está acontecendo aqui. Você disse, foram raras as vezes que ele chegou. Então, as vezes foram raras. São várias vezes. Quer dizer que nós temos um artigo definido as e um substantivo vezes. Não temos nenhuma proposta adverbial para mostrar circunstâncias. É muito diferente. Nós já havíamos estudado isso e agora voltamos com a pauta para você não errar mais. Entendemos? Você pode também pensar o seguinte: em todas as vezes, olha aqui, todas as vezes, não é advérbio, são as vezes, ele criou problemas. Quer dizer, temos o artigo definido as e o substantivo vezes. Por isso aqui não há preposição nenhuma aqui. Nós não temos nenhuma preposição para podermos usar ali a questão da crase. Aprendeu? Entendeu? Se necessário, por favor, faça aí o seu comentário sempre, isso é muito importante para o nosso canal aqui. Vamos para o nosso último modelo? Veja comigo aqui, eu trouxe para você lembrar-se disso, é muito importante. As pessoas não sabem diferenciar o do lhe, que são pronomes, do caso oblíquo, que substituem pessoas, coisas, como complementos de verbos. Eu trouxe para você essas duas opções. Quero parabenizá-lo pelo seu gesto, mas se você achar que quero parabenizar-lhe pelo seu gesto, você vai fazer a sua opção agora. Como é a resposta correta para esta questão desafiadora da língua portuguesa e que muitas pessoas não sabem a diferença do o e do lhe? Agora aqui você vai saber. Escolheu sua resposta? E a resposta certa seria a letra A, com certeza absoluta. Vamos entender o porquê disso. Como funciona a nossa língua? Sujeito, verbo e complemento. O complemento você não pode pôr qualquer complemento porque você precisa ver se o verbo aceita o complemento adequado. E aqui neste caso o problema foi esse. Você não pode usar o pronome lhe com qualquer tipo de verbo. Vamos entender como funciona? Por que está correto parabenizá-lo?
Porque o verbo parabenizar, ele não pede preposição para ser completado. Se eu parabenizo, parabenizo algo ou parabenizo alguém. Muito bem. E aqui neste caso, foi isso que aconteceu. Você parabenizou alguém pelo gesto. Parabenizei alguém por alguma coisa. É isso o correto. E o pronome o, ele somente funciona como complemento direto. Ele não pode ser usado como o lhe, que é um complemento indireto. Lembrou-se? Por exemplo, obedeça-lhe, com certeza absoluta. O verbo obedecer é obedecer a. É um verbo transitivo indireto e pede, sim, complemento lhe. Não poderia dizer obedecê-lo. Isso não pode, isso não cabe. Justamente, preciso então conhecer o verbo para completar corretamente e acertar a fala de uma maneira bonita e não mais cometer esses equívocos, essas gafes tão comuns por aí afora. Espero que você possa ter acertado a maioria dessas nossas questões e, por favor, participe, deixe aí o seu like, inscreva-se, traga para nós alguma pauta, um assunto que você gostaria. É muito importante o seu comentário para podermos engajar o canal e também levarmos estes vídeos a várias pessoas que às vezes precisam dessa ajuda do nosso trabalho. Muito obrigado e nós nos veremos em nosso próximo vídeo. Até mais, pessoal!